Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, glória, aleluia. Pode soltar. Padre, teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado. Glória, Queridos, glória. abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho escrito por Lucas, capítulo é o de número 10 E o verso. é número 25. Oh, Espírito Santo de Deus, O Senhor tem uma palavra para o nosso coração. glória, Santinho. Ele está presente, pastor. Evangelho escrito por Lucas, capítulo é o número 10 E o número. o versículo é 25. Quantos acharam, diga: eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia, Pai. A epígrafe do texto está escrito assim: a parábola do bom samaritano. Glória a Deus. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: o que está escrito na lei e como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Verso 29. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Diga após mim: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Diga mais alto: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Oh, glória. Respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto. E descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desse 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus, aleluia. Senta adorando o teu Deus, queridos. Eu quero pregar totalmente dirigido pelo Espírito Santo debaixo de um tema que ele propôs no meu coração. Missões urgentes. Quem é o meu próximo? Missões urgentes. Quem é o meu próximo? Olhe para esse queridão e diga para ele assim: seja o próximo de alguém hoje. Seja o próximo de alguém amanhã. Seja o próximo de alguém sempre. Missões urgentes. Quem é o meu próximo? Segura que vai apertar. Na tarde de quinta-feira, enquanto eu estava lendo esse texto, pedindo ao Espírito Santo uma direção, quando corri os olhos em alguns versículos desta parábola, dentre muitas que Jesus ministrou, essa, poderíamos dizer que traz um ensinamento sobre o que é ser um verdadeiro missionário, cheio de amor, de misericórdia e de compaixão. Ao ler o texto e algumas frases desta
narrativa desta parábola. Pastor Aguinaldo, o que é uma parábola? Uma narrativa, uma história que Jesus conta, podendo nós extrair desta parábola uma lição moral ou espiritual. Jesus conta esta parábola e eu lendo ela, pastor Raimundo, o Espírito Santo não incomodou, me constrangeu, porque o Espírito Santo não incomoda ninguém, ele constrange o nosso coração. Chegando em casa, lendo, ele disse assim: quem é o teu próximo? Aonde está o teu próximo e o que você fez por ele hoje? Quando eu comecei a fazer uma introspectiva no meu coração, juntamente no feed, o pastor entregando algumas coisas pela região de Capão da Canoa, fui constrangido pelo Espírito Santo, dizendo ele: ter a palavra e entender ela é muito bom, mas executar o que ela manda ainda é melhor. Oh, glória! Embarca no teu carro e vai lá na irmã Terezinha, vai orar por ela. Saindo de lá você vai no irmão Mauro, vai orar por ele. E saindo dali vai fazer mais uma visita. Oh glória! Porque chega de leitura bíblica, é tempo de fazer missões. Quem é o meu próximo? Oh glória! Não podemos ser como o doutor da lei, que entende de Bíblia até o cotovelo, mas não cumpre a palavra. E Jesus comparou dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, compará-lo-ei o homem que edificou a sua casa sob a areia. Veio os ventos, veio chuva, transbordou o rio e a casa ruiu e caiu. Porque aquele que ouve e pratica, eu comparo o homem prudente, ajuizado, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordou os rios, veio os ventos, mas essa casa permanecerá de pé para a glória do nome do Senhor. Levanta a tua mão e dá 30 segundos de glória. Batalha proveitosa. Olhei para a gasolina e disse: Jesus, não tem muita. Mas Jesus disse assim: tu crê no Deus da multiplicação, só vai. Quem dá a última palavra sou eu, quem manda é eu. Vai, pronto e acabou. Oh glória, é tempo de fazer missões. Oh glória, e o Senhor recobra de nós. Estamos estagnados, pessoas estão insensíveis nesta geração. Nós somos muito, aleluia, de ver, de ouvir a palavra, mas falta praticar a Bíblia. E Deus hoje trouxe só adorador para dizer ao teu coração: você foi chamado para fazer algo para o teu próximo hoje. Oh glória, e Deus conta contigo, Deus conta com você e não te abandonará jamais. Vou fazer algo profético. Olha para esse queridão e diz assim: deixa eu ser o teu próximo. Conta comigo, vai. O que você precisa? Qual é a tua necessidade? Conta comigo. Vamos dividir o que eu tenho. Aleluia. Eu não tenho muito, mas esse tempo eu tinha 2 ternos e o Senhor lhe dá um. E eu peguei de Jesus, vou ficar só com um. Jesus disse assim: se tiver 2, divide com quem não tem. Se tiver um, dá a calça e fica só com o casaco. Quem eu aprendi? Com o pastor Raimundo, fazendo missões. Oh glória, entendendo que missões se faz praticando a palavra. Mas eu vou falar porque Jesus mandou. Não era a graxa do sapato, não, pastor, mas é a vontade do Espírito Santo. Porque missões é isso, é visitar alguém, é orar pelo enfermo, é levar um cesto básico, é dividir uma roupa, um sapato. É tempo de fazer missões. Ele ouve, dá glória para esse Deus. Missões urgentes. Quem é o meu próximo? O texto em que nós vemos, entre as mais de 40 parábolas que Jesus contou, esta podemos dizer que traz um destaque e algumas lições para o nosso coração. Mas há um contexto imediato. Jesus, no capítulo de número 10, dá uma aula de missiologia. Ele convoca 70 e manda, envia eles, e começa a dar algumas instruções sobre o que é fazer missões. Interessante é que Jesus fala com os seus, comissiona, envia,
Porque é como o pastor leu ali em Isaías, eis-me aqui, mas tem gente que esquece que o texto tem uma vírgula, e essa vírgula diz logo depois, envia-me a mim. Eu vou falar porque Jesus mandou. Saudade é essa, pastor Raimundo, e o senhor se lembra, quando na década de 90, até os anos, por volta dos anos 2000, a sede de ser um missionário incendiava os corações. Os pais diziam aos filhos, e eu vivi esta época em que nós, a primeira coisa, não era dar uma escolaridade. Claro, não estou fazendo apologia a não estudar. O canudo, o teu filho vai entrar na universidade, eu creio, mas não é primordialidade. Nós ouvíamos assim, vai ser missionário, vai ser cantor, vai ser pregador. O pai sempre dizia, esse aqui, aleluia, para alguém, dizia para o filho, vai ser meu missionário, vai ser minha cantora, vai ser minha levita. Mas hoje os pais, a primeira coisa vai ser doutor, vai ser médico, mas a prioridade ainda é missões. Marcos 16:15 ele disse, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E quem, aleluia, vai pregar? Se não quiser ir, pelo amor de Deus, levante a tua mão e dá 30 segundos de glória para esse Deus. E no capítulo de número 10, o verso de número 25, a Bíblia diz que Jesus agora vai ser provado, vai ser tentado por um doutor da lei, um especialista, um perito da palavra, só que não sabia, missionária Márcia, o que era vivenciar o amor. Porque tem muitos que têm canudo, mas não tem um pingo de misericórdia. E eu vou falar porque Jesus mandou, preste atenção. Os fariseus foram a raça que mais apanharam de Jesus. Era um sepulcro caiado, coisa mais linda por fora, mausoléu, mas eram podres por dentro, tinham a lei, mas não tinham a misericórdia. E o Evangelho se baseia nesse pilar. Jesus, ele disse todas as vezes que curou no sábado, irmã Erita, que ele não veio revogar a lei, mas ele era a lei e veio cumpri-la, porque eles não entendiam que no sábado fazer bem para alguém, aleluia, não era dificultoso, mas tinha que ser feito. Quando Jesus curava alguém, eles queriam, aleluia, dizer para Jesus que estavam errados, mas não entendiam que a lei era cumprida, mas o amor deveria ser maior com aqueles que estavam ao seu redor. Levante a tua mão para cima. Eu tenho certeza que esta semana, esse mês, você vai ser tocado por esse amor incondicional. O amor ágape, irmã Maria, minha sogra, que saudade das visitas em que o círculo de oração dizia, vamos orar, aleluia, na casa daquela irmã, vamos orar por aquele irmão. Cadê? Se foi, mas o Senhor está levantando homens e mulheres que estão dispostos a fazer missões. O doutor da lei tentando tentar Jesus, provar o mestre. Só que o doutor da lei não sabe uma coisa, ele é doutor da lei. Só que quem está falando com ele é a lei em pessoa, é o verbo encarnado, oh glória. Não tem como colocar Jesus à prova e muito menos tentar ele. Ele era um especialista, mas João disse que o Senhor é o verbo, e o verbo se fez carne, oh glória. E ninguém coloca Jesus à prova. E qual é a pergunta que ele faz para o mestre? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para ter a vida eterna, mestre? Lembrando que a palavra mestre no original grego quer dizer aquele que tem autoridade. Ele está respeitando, mas dentro do seu coração, dentro do coração desse doutor da lei, está tentando provar o Senhor nas suas palavras, para saber se ele tinha sabedoria. Só que o Senhor é a lei, é o verbo, é a palavra, e a palavra veio para te dizer hoje, o que você veio buscar nele, leva para a tua casa, porque hoje é noite de milagre. Jesus vai abrir portas, Jesus vai fazer a sua vida, e ele vai te usar poderosamente. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna, para obter, para ter a vida eterna? E Jesus disse o que está escrito na lei. Você não é especialista? Como esse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Ele citou o texto, aleluia, do Antigo Testamento, Levítico e Deuteronômio. Ele citou a palavra, Jesus disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Só que mais uma vez aquele homem com o seu coração tentando se justificar, ele disse: mas quem é o meu próximo? E aqui vai uma aula de Jesus, porque se alguém um dia tentar Jesus, vai ter uma aula para o que ele quiser. Jesus é o especialista, é o médico dos médicos, ele é o melhor professor, não tem maior teólogo para, aleluia, tirar a palavra de Deus, não tem PhD, não tem nada que possa fazer. A palavra, o verbo encarnado está presente e ele pode todas as coisas. Quem trouxe glória para Jesus? Jesus começa a palavra dizendo: desse homem de Jerusalém para Jericó. Eu nem vou me ater aqui no quesito espiritual, vamos para o quesito geográfico. Jerusalém, por ser uma cidade alta, em torno de 800 metros acima do nível do mar, é um lugar alto para Jericó, que tinha mais ou menos, aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém, no seu significado, é a cidade da paz. Jericó, no seu significado, é a cidade do perfume. E perfume é aquilo que te atrai. Eles saem da cidade da paz, do lugar seguro e do lugar alto, para ir para um lugar baixo. Evidentemente, Jesus está mostrando a este homem que ele sai de Jerusalém e vai para Jericó. Aproximadamente 27 a 28 quilômetros. Este homem está indo para Jericó. E antes de chegar na cidade de Jericó, os ladrões encontram ele, batem nele, roubam ele, espancam ele e deixam este homem quase morto à beira do caminho. Oh glória, diga: quase morto não é morto. Ainda há esperança. Bate no ombro do teu irmão e diz assim: quase morto não é morto. Ainda há esperança. Irmã Irenita, quase morto não é morto, ainda há esperança. Tem um que vai chegar de pertinho para ver como é que está a situação, Lidiane. Aleluia, sofreu um acidente, mas quase morto não é morto, ainda tem esperança. Oh glória. Hoje o diabo vai tentar dar uma olhadinha, mas o bom samaritano está passando para checar. Enquanto tiver vida, tenha esperança, e ele vai levantar, vai cuidar, vai estar a ferida e vai fazer milagre. Esse homem está semi-morto, à beira de uma estrada, jogado às margens da sociedade. Jesus disse: na ocasião, quem está passando é o sacerdote. Só que a Bíblia diz que o sacerdote, aquele que conhecia de lei, aquele que cuidava do sacrifício no templo, alguém que tinha uma alta responsabilidade, pastor Raimundo, que tinha uma íntima comunhão com Deus. Diz a Bíblia que esse homem passou de largo. E o texto em grego, sabe qual é o significado, irmão? Passar de largo é intencionalmente ir para o outro lado. Esse homem foi para o outro lado, o sacerdote. Não quis saber como estava, evidentemente, foi para o outro lado, manteve distância. E aqui eu vou pregar porque eu preciso falar. Vivemos em uma geração de sacerdotes, e eu vou transformar para o termo coloquial, pastores. Eu vou falar porque é culto de missões. Existem muitos lobos devoradores que não se importam mais como estão as almas, que não querem saber o estado de um irmão, de uma irmã. Antigamente era visita, era uma ligação, já ia o pastor para orar por esse irmão, era a coisa mais boa. Hoje é depois que está quase sendo defunto, é que alguém vai ver, meu irmão, oh glória. Mas Deus está levantando alguém aí para cuidar de você.
que vai ligar para você, que vai se importar e que vai dizer como você está, o que você precisa. Conta comigo, eu vou te ajudar, eu vou estender a mão, diz o Senhor. Aleluia! Vamos analisar o texto teologicamente. O sacerdote tinha alguns critérios, ele não podia passar. Ele não podia tocar em sangue e também muito menos em um morto. E o maioria, o sacerdote não faz errado, porque ele cumpre a lei na regra. Eu vou falar porque o que Jesus mandou. É para falar, papai. Legalistas. Quantos, eu vou falar, 95% dos presidiários são filhos de pastores, pregadores, meninos que cresceram, que colocaram um pé numa bola e foram jogados às margens da sociedade, depois colocaram uma pistola na cinta e foram pegos pelo mundo, porque quando um pai e uma mãe não cuidam de um filho e são legalistas, não tem amor, não tem misericórdia, perdem para o mundo lá fora. Mas Deus mandou te falar, eu vou falar, Jesus. Quantos que colocaram o pé numa bola estão hoje, quem sabe, numa sepultura, estão num presídio, porque foram escorraçados por pais que tinham a lei, mas não tinham amor no coração. Posso falar, papai? Jesus mandou, levanta a tua mão nesta noite. É tempo de amar e não de apontar os erros de ninguém. Você não foi chamado para ser juiz e nem eu, mas para amar aquele que necessita de uma palavra. Pega na mão desse crente aí, pega na mão dele e diz assim: conta comigo, filha, conta comigo, filho. Se pecar tem um justo advogado, irmã Maria. O sangue dele, quando passa, não tem demônio que possa parar o projeto de Deus. Se cair tem um que levanta, se ficar triste tem um que traz alegria de volta. Se a porta fechar, ele tem a chave de Davi, e a porta que ele abre jamais ninguém pode fechar, e aquele fecha, demônio nenhum pode abrir. Ele é poderoso e está presente nesta noite. Sacerdote legalista não podia, e com a lei, como ele viu sangue, evidentemente, porque esse homem apanhou, se ele viu sangue, ele está dizendo: está morto, eu não posso chegar perto. Oh glória, eu estou sentindo a presença do Pai. Quantas vezes nós precisamos de um abraço, e tem muitas pessoas que estão julgando e dizem assim: acabou a história, não tem mais jeito, agora não se levanta mais. Quantas vezes você não tem força de, quem sabe, vir o culto na semana, e tem muitos que vão olhar para você e dizer: acabou, não tem mais jeito. Mas lá do teu lado você está orando, você está buscando, você está lendo a Bíblia e dizendo: Senhor, me dá força para eu ir no culto. E tem legalista que ainda diz: deixa morrer, porque se não vem no culto é porque não tem nada com Deus. Mas olha, pega esse telefone e faz uma ligação. Se faltou o culto, glória, eu sirvo um Deus. E uma época, pastor Raimundo, e o Senhor é desta época, em que se um membro faltava um culto, amém, no segundo o pastor já ligava: como é que tu está e o que tu precisa? É tempo de fazer missões, Deus vai usar você. Posso ouvir um glória da igreja? Feche os seus olhos. Deus está levantando pessoas com amor. Chega de legalismo, glória. Ah, Senhor, a graça de Deus está sobre a tua vida. É um tempo de misericórdia e perdão. Se não fossem as misericórdias, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia! O homem está espancado, está jogado às margens da sociedade, na beira da estrada. O sacerdote passa de largo, passa de longe. Evidentemente o texto é claro, ele não quer nem saber a distância, vai para o outro lado. O levita também, em seus critérios, algumas obrigações. O levita também, sendo aquele que auxiliava no templo, descendentes de Levi, também não podiam tocar em morto, não podiam tocar em sangue. Evidentemente o levita, ele vê, só que não adianta ver. A Bíblia diz que ele passa de largo e também faz o que o sacerdote fez. Foi para o outro lado, manteve distância. Esses são homens da lei, que entendem de Bíblia,
mas não tem o amor. Porque eu vou falar porque Jesus mandou é para falar, papai. O amor ainda é o maior dom de Deus. Não adianta falar mistério, não adianta saber a Bíblia. Se não ama, aleluia, não pode herdar a vida eterna. Oh glória, eu vou falar. Jesus vai colocar amor no nosso coração. Pau que bate no Chico, pega no Francisco. Eu estou pregando para nós. A palavra é espada, corta para lá, mas também corta para mim aqui. Quem trouxe glória para Deus, derrama amor no nosso coração. É tempo de amar alguém. Mas a Bíblia diz que o samaritano indo de viagem. Por que Jesus faz aqui? Olha só como Jesus é inteligentíssimo em tudo que faz. Os samaritanos eram tidos por uma raça mista, tido como imundos pelos judeus. Evidentemente, se está descendo de Jerusalém, evidentemente, se alguém sai de Porto Alegre para Santa Catarina, é gaúcho, está vindo de Jerusalém, evidentemente é um judeu. O samaritano era aqueles que eram exclusos pelos judeus. Jesus coloca esse samaritano dentro da história para ver a resposta do doutor da lei, aleluia. Mas o samaritano faz algumas coisas que traz ensinamento para nós. E o samaritano, quando passou, a Bíblia diz que ele se aproximou, porque fazer missões não é só ver. O samaritano, ele vê e se aproxima para ver como está aquele homem e o que ele precisa. Oh glória, eu estou sentindo a glória do Pai, Marinita. Tem gente que diz que é missionário, mas não ser próximo, meu irmão, é estar próximo de alguém. E quem está próximo sabe o que precisa. Se é, aleluia, alimento, se é uma veste, se é um calçado, se é uma palavra. Às vezes pode não ter dinheiro, mas tem um versículo bíblico e Deus fala com essa pessoa. Oh glória, aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. Esta semana você e eu vamos nos aproximar, aleluia, de alguém. Oh glória, fica pertinho desse crente que está do teu lado e diz assim: eu vou ser o teu próximo a partir de hoje, conta comigo. Ele não desviou, ele chegou. A Bíblia diz que vendo, se moveu de íntima compaixão. E o que é se mover de íntima compaixão, meu irmão? Mover-se de íntima compaixão é sentir aquilo que o outro sente. Porque só vai agir quando você saber o que a pessoa está sentindo. Marilita? Leva o meu venchinho. Vamos embora, vamos para casa, eu te levo, eu te dou uma carona. Oh glória, aleluia. Quando você saber o que a pessoa que precisa de você sente, você vai ter compaixão por ela. É tempo de agir. Esse homem não só viu, mas ele agiu e ele manifestou sentimento. Ele teve compaixão e ele sentiu a dor do outro. E quando nós sentimos a dor da outra pessoa, o nosso coração missionário se movimenta para fazer algo por ela. Quando você sente que aquela pessoa está precisando de você, você sente que ela está angustiada, você já estende a mão para orar. Você sente que no celeiro dela não tem algo, o Senhor toca no teu coração para estender a mão e levar um alimento para ele. Se você sente no teu coração que precisa de um sapatinho, de uma camisa, de um terno, uma saia, o Senhor toca no teu coração e estende a mão. Oh glória, é tempo de fazer missões, mas não é só de vista, é de ação, porque a fé sem obras, ela é morta, diz o Senhor. Aleluia! Levanta a tua mão direita, começa a encerrar. O Senhor está te dando visão para você agir essa semana. Sabe o que Deus mandou falar para alguém? Você é um missionário. Jesus vai colocar no teu coração e essa semana você vai visitar alguém, você vai orar, você vai dar uma palavra de vida e, se necessário, compartilhar qual seja uma oferta, uma vestimenta, um alimento. Você vai repartir, porque o Espírito Santo está dizendo ao meu coração: eu trouxe os meus filhos aqui para dizer para eles: eu
conto com você. Vai, missionário, vai missionária, vai missionário, vai missionário. Eu conto contigo, ô glória, eu conto com você. É com você. Tem alguém precisando lá fora, tem alguém na biqueira, tem alguém no prostíbulo, tem alguém precisando de um alimento, tem crianças passando fome. Ô glória, são mais de 800 milhões no mundo de pessoas que passam fome. 800 milhões dentre 8 milhões de habitantes. É muita gente. Elon Musk, Jeff Bezos, bilionários em dólar e trilionários em real. Homens que tinham dinheiro para acabar com a fome do mundo todo, mas sequer olham para alguém. Fazem obras filantrópicas, mas eu tenho certeza que são apegados no dinheiro, porque a pessoa que tem, quanto mais tem, mais ela quer. Se não tem o amor de Jesus, torna-se avarento. Mas um crente que tem, ele reparte com quem não tem, e ele abençoa quem não tem, oh glória, e ele traz para quem não tem a alegria de dividir aquilo que você tem com essa pessoa. Quem trouxe glória para esse Deus? Está sentindo, aleluia, no teu coração a dor desse irmão? Eu vou falar porque Jesus mandou. Vou falar, Jesus. Vou falar. Quem lembra da brutalidade da minha família? A minha priminha que foi assassinada pela própria mãe. Autuada em flagrante, 2 anos e 9 meses, a Vitória, assassinada em cima da mesa. Surto psicótico. Mas não tem outra explicação a não ser uma possessão. Presa no presídio em Criciúma. O tio, seu esposo, sem a filhinha. O filho dele, guitarrista profissional de uma igreja. Por ética eu não vou dizer que está sendo gravado o nome da igreja, mas dá vontade de falar. Depois disso tudo, ele ainda não conseguiu visitar ela pela carteirinha, pelas demoras, sem a filhinha. Esteve na minha casa essa semana. Choramos abraçados, a dor é imensa. Não existe dor maior. Segundo a psicologia, a perda de um filho é a dor maior que o ser humano pode sentir dentro do seu coração. E da forma que foi, é pior ainda. Tio, porque está indo na igreja, ele disse: eu tenho uma palavra para colocar no teu coração e para transmitir para ti. No WhatsApp, antes de vir para minha casa, ele disse: fui na igreja, fui uma, fui duas, esperei um abraço, ninguém me deu um abraço. Ninguém me disse uma palavra. Eu entrei e saí, o pastor só falava em dízimo. E eu voltei para minha casa. A segunda vez, o Espírito Santo disse ao meu coração: sobrinho, a partir de hoje o teu culto é dentro de casa. Já que as pessoas não têm sensibilidade, coloca louvor, ele escuta a palavra, mas é tempo de fazer missões. Eu disse: tio, eu queria estar perto para fazer toda semana um culto caseiro, levar um violão, não precisa de microfone, mas alguém para te dar um abraço e dizer: ainda há esperança. Ele se converteu a Jesus, mas nem um pastor missionário massa vem dizendo para ele: vamos se batizar, porque é tempo, aleluia, de missões. A igreja tem Bíblia, mas não tem ação, não tem palavra, não tem prática, não aguenta, é doutor da lei, mas vai pro inferno, aleluia. Eu vou falar. Xaremicalamadai, a sério. Mas aqui o Senhor tem um coração missionário. Tem um pastor que ama, que divide, que pode ser o que for. Se ele tiver uma camisa, é capaz dele cortar uma manga e dizer: leva as 2 mangas que eu fico só com a camisa sem manga. Se tiver um sapato, é capaz de dizer: eu divido contigo, vamos usar um pé cada um. Mas é um coração que tem missão. Está dando glória e está rindo, pastor, mas é bênção de Deus. Segura na mão desse crente, aleluia, oh glória. Levante a tua mão. Ele se moveu de íntima compaixão, oh glória. E a Bíblia diz que, se aproximando, atou-lhe as feridas, colocou ele na sua cavalgadura e cuidou, levou ele para uma estalagem e cuidou dele, mamãe. O detalhe do texto é que ele passou a noite cuidando deste homem que era estrangeiro, que não conhecia. E para encerrar, fazer missões é investir em alguém que não vai dar retorno para você, porque hoje há uma geração de toma lá da cá. Eu só dou porque eu vou receber, eu só dou porque tem dinheiro, aí se eu der também vou receber. Mas o Senhor está dizendo: fazer missões é investir em alguém que não tem um tostão furado no bolso, mas o Espírito Santo está dizendo: ajuda meu servo, ajuda as famílias, ajuda quem precisa. A Bíblia diz que ele
cuidou desse homem, pagou o hotel, pagou a estalagem e ficou uma noite toda, atou as feridas, colocou azeite, remédio e vinho, glória, simbolizando o cuidado que ele teve. Não é no âmbito espiritual, mas no âmbito físico. Ele deu remédio, ele cuidou, ele passou a noite e tem mais. Esse samaritano, quando foi embora, disse: olha, cuida dele, e o que gastar, a partir de agora, o que ele gastar, pode ficar tranquilo que quando eu voltar, eu estou pagando a conta. Oh glória! Jesus disse: qual dos três foi o mais próximo, ou foi o próximo daquele que foi, aleluia, assaltado pelos ladrões? Qual foi o próximo? O doutor da lei responde: aquele que teve misericórdia. Olha só, queridos, o texto é claro. Ele não falou samaritano, porque no coração do judeu, Deus o livre, eles tinham uma rixa, mas ele usou dizendo aquele que usou de misericórdia, mas ele entendeu. Aí Jesus disse: então vai e faze tu a mesma coisa, porque tem vida eterna para aquele que tem amor e tem compaixão e tem misericórdia no coração. Aleluia. Vai deixar para amanhã ou vai fazer hoje? Quem é o teu próximo? Papai está mandando eu te eu te fazer uma pergunta. Faz uma introspectiva no teu coração. Fecha os teus olhos agora, por gentileza. Levante uma das mãos para o céu. O Espírito Santo está colocando alguém no teu coração. Sabe quem é o teu próximo? O teu próximo é aquele que precisa de você, é aquele que precisa de um abraço, precisa de uma palavra, precisa de algo. Sabe quem é o teu próximo? É aquele que necessita de você, que tem gente que está passando de largo, mas você vai ser o próximo de alguém. Esse mês o Senhor mandou te falar: vai ter culto de ação de graça na tua casa, por aquilo que você vai fazer por alguém. É tempo de fazer missões. Não cuida mais de você, mas é tempo de cuidar de alguém, colocar nos ombros e dizer: conta comigo, que eu, aleluia, vou te ajudar. Eu estou sentindo a glória dele aqui nesse lugar. Já fez a introspectiva no teu coração? O Senhor mandou te falar: mentaliza que eu estou colocando alguém que precisa de ajuda. Tu é missionário, tu é missionária. Levanta as duas mãos para o céu. Levanta as duas mãos para o céu. Enquanto você vai dando glória, papai mandou te dizer: o bom samaritano, aquele que desceu de Jerusalém, ou seja, desceu do lugar alto, está aqui, encontrou mais indo para Jericó, atrás do perfume do pecado. Mas quando você achou que ia morrer, esse samaritano passou dizendo para você: filho meu e filha minha, hoje eu vou cuidar das tuas feridas. Pegou você no colo, curou a tua alma, te deu um banho de misericórdia, colocou azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, e também o vinho, que é o sangue da cruz do Calvário. Purificou a tua vida, te colocou de pé, te colocou dentro de uma estalagem que é a igreja, e disse ainda para o meu pastor: quando eu voltar, fica tranquilo, cuida dele, cuida dela, porque está pago. Lá na cruz do Calvário ele já disse: está pago toda a dívida, a glória do pecado. Levanta a tua voz de adoração. Para quem precisa hoje de um bálsamo na sua alma, Deus está dizendo: conta comigo, filho. O bom samaritano chegou aqui, está presente. Quando você saiu da tua casa, ele disse: hoje eu curo a ferida, hoje eu abro porta, te pego no colo, eu te carrego nos meus braços, e eu digo para o dono da estalagem, que é o meu pastor, é o meu líder: cuida dele direitinho, cuida dela, porque eu estou voltando, e quando eu voltar, eu vou arrebatar essa noiva. Oh glória! E cada um daqueles que estão aqui herdarão a vida eterna. Para quem trouxe glória para esse Deus, levante a mão e dê 30 segundos de glória para esse Jesus. Adore o teu Deus. Enquanto a irmã Raíssa vai preparar um louvor, eu quero convidar você, crente, que veio nesta casa de oração, a se colocar de pé nesta noite.
oh glória, e a pegar esse irmão que está do seu lado. E esse é o próximo. O próximo que Jesus colocou do teu lado está aí. Eu quero que você venha do altar nessa noite. Venha aqui dando glória, vem. Saia do teu lugar e venha do altar. Porque hoje o Senhor vai fazer de ti um missionário, uma missionária, e vai curar todas as tuas feridas. Oh glória, pode baixar em nome do Senhor Jesus. Vem receber de Deus o teu milagre. Pega na mão do teu irmão e traz ele, traz ela. Mas vem dando glória para Jesus, aleluia. Sai do teu lugar agora e vem dando glória para esse Deus. Vem, vem, vem missionário, vem missionária, vem. Vem, vem adorando, fecha os teus olhos agora. Coloca a mão no teu coração agora, o Senhor Jesus. Enquanto Ele vai fazendo milagres na tua vida, na tua casa, na tua história. Hoje, por amor à tua alma, Ele te trouxe aqui, oh glória. Fecha os seus olhos e só vai adorando. Não abre os olhos agora, fecha os teus olhos. Escute o Senhor falando contigo. O medo não me parou. Dê a mão para o teu irmão que está do seu lado. Levanta as mãos para cima. E começa a Mas a adorar. experiência ficou. Adore, adore. Eu não me Olha como está lutando. não vou me calar. Olha ele aí. Olha ele. Posso até ter caído na guerra, mas aí não vou ficar. Sei que esse verso vai passar. Sei que o meu milagre Começa só a adorar que Jesus não há poder. Olha para o Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa rede, Ele cuida de ti. Agora Ele cuida, exalte que Ele cuda, glorifique que Ele cuda, receba Ele me fala, eu estou vendo uma testemunha de poder descer. Continua buscando. Eu vou lá, pastor, vou lá, depois ela vai cantar no louvor. Fecha os teus olhos agora em nome de Jesus. Tem milagre na casa. Pastor, se puder orar
comigo aqui em nome de Jesus, com a posição de mão. Está começando o milagre. Onde tiver um coração, um homem ou uma mulher com o coração aberto agora, em nome de Jesus, começa a sentir a presença, começa a sentir renovo agora. Vai dando glória para esse Deus, vai dando glória, vai dando glória. É noite do teu milagre agora, mulher. É noite da tua bênção, é noite da tua vitória.